Está no ar uma estação de TV diferente, uma emissora da Frente Brasil Popular. Aqui você vai ver Povo Repórter, um jornalismo do jeito que o povo gosta. Você vai saber como os banqueiros ganham com a inflação. Só aplica onde? No overnight. E como o povo perde com a inflação. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? A Rede Povo apresenta O Passado Condena, novela política, capítulo 1. Geisel andava com Figueiredo, que andava com Sarney, que depois começou a andar com Ulisses. Sarney era presidente do PDS e andava com Delfim, que naquela época andava com Afif. Afif era secretário da Agricultura e andava com Maluf. Maluf andava com o prefeito biônico Collor. Collor, que votou em Maluf no colégio eleitoral, hoje anda com Antônio Carlos Magalhães, que anda com Sarney, que andou muito com Figueiredo, que andava com Geisel, que hoje anda com Aureliano. Esta é uma novela política que vai terminar. Um capítulo que, se depender da gente, nunca vai se repetir. Dia 17, não tenha medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda a certeza. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula, lá. Lula lá, é a gente junto. Lula lá, brilha uma estrela. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula, lá. Com licença, a senhora já tem candidato? Ah, já tenho sim, minha filha. E como é que a senhora escolheu? Ah, pra mim é tudo igual, né? Escolho pela embalagem mesmo. No momento, tô usando esse aqui, ó. Não me deixem sozinho, minha gente! Depois ele é bonitinho, né? Olha aqui. Depois já vem engomadinho. Se ele oferecesse uma outra opção, a senhora experimentaria? Não vai custar nada? Não. Então, Dona Maria. Olha, no começo eu não acreditava mesmo, sabe? Barbudo, baixinho, operário, né? Mas depois eu vi que o Lula tem muito mais consistência. Outra era só a embalagem. O pessoal aqui de casa adorou. Lula rende muito mais. Geralmente, nessa época do ano, em véspera de eleição, muitos mamíferos perdem o rumo e vêm dar nos lugares mais inesperados. Estamos vendo aqui uma espécie estranha, um filhote da ditadura que nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma. Olha aqui, toma aqui uma gorjetinha pra você ficar mais calmo um pouco. Então, professor, como é que vive essa espécie, hein? Bom, minha filha, o filhote da ditadura, ele vive basicamente da caça, né? Os filhotes da ditadura são grandes caçadores de maracujás e se alimentam basicamente de propinas, de mamatas e tambiques. E o que as pessoas devem fazer se verem essa espécie, professor? A minha filha não pode chegar perto, é uma espécie muito violenta.
calma. É uma coisa, é uma espécie muito violenta. Olha, nunca chegue perto de um filhote de ditadura, porque eles começam a esbravejar com as pernas e com os braços, assim que é um perigo, entendeu? Ah, e essa espécie, professor, costuma balançar muito o rabo também? Que isso, minha filha, que balançar o rabo. Essa espécie vive com o rabo preso.